Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, João Roberto Valente. Rapaz, que exibição, né minha gente? Que exibição. Vamos falar aí do pós-jogo, né? Vamos analisar os melhores momentos, os números da partida e tal. Vamos ver também a tabela de classificação e os confrontos, né, da rodada, como foi até agora, como se desenvolveu, né, a tabela de classificação. Tem novidade na artilharia, novidade lá em cima, né, na parte superior da tabela, né, do tamanho da camisa do Náutico. Náutico superior, tabela de classificação superior. Pode ser que a gente termine duas posições abaixo, pode ser. Mas enquanto isso, a gente tá lá no topo da tabela, tá, gente? E depois no final vou dar as notas e comentar a avaliação. Mas vou logo adiantando, tá, gente? Não teve margem, o time que ganha de 6-2 não teve margem para nota baixa. Teve algumas oscilações, e aí eu vou dizer para vocês qual foram os jogadores, mas no decorrer da partida eles conseguiram se recuperar, tá? Então é isso, mas antes do vídeo deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho que é muito importante, não esquece de hypar o vídeo. Se quiser ajudar o canal, seja membro, inclusive você membro, quiser participar do grupo VIP comigo e os demais membros, só é solicitar no direct do Instagram, tá? Vamos lá, mostrar para vocês primeiro os melhores momentos, na sequência a gente vê o vídeo. Nesse primeiro lance aqui, eu achei. Eu não sei se Wanderson tinha a. Ele foi. Hélio, né? Deu o comando técnico para eles individualizar um pouco em Bosquilha, alguma coisa do tipo, né? Que ele estava um pouco fora do local que era para ele estar, né? Eu acho que aqui era ele e Arnaldo cobria. Arnaldo não, Reginaldo cobria mais a parte do lateral, né? Aqui, Moraes, por exemplo. Talvez esse combate seria com ele aqui, tá, gente? Aí eu achei que ele estava um pouco fora de posição, mas foi um erro coletivo aí na parte defensiva. Mas eu coloco um pouco nele. Ele estava um pouco displicente, ele estava errando passe bobo, como ele sempre erra, né? Meio nervoso, tá, gente? Ele tá com uma pressão muito grande nas costas, tá? Porque ele foi o capitão da Ponte Preta, campeão da Série C, né? E ele foi aquele baita jogador, né? E eu também assinei embaixo a contratação de Hélio dos Anjos, né? Trouxe um baita zagueiro que, na minha visão, ele ajudaria muito e pode ajudar, tá, gente? De repente a gente pode recuperar esse atleta. Entre ele e Matheus Silva, eu prefiro ele, tá? Eu prefiro ele. Se ele jogar pelo menos 80% do que ele jogou na Ponte, porque o esquema da Ponte era diferente de Hélio, né? Ele expõe demais o sistema defensivo, né? Trabalha um pouco com umas linhas um pouco mais altas, né? Os blocos. Aí ele tá meio nessa adaptação, mas já deu tempo, tá, gente? Já deu tempo. Fez uma grande partida na final, né? No primeiro jogo lá na ilha, eu achei. No segundo ele falhou, né? Mas ele já vem falhando, ele já vem errando, por isso que ele tava no banco. Aí Matheus Silva fica alternando com ele, né? Mas se for para reformular a parte defensiva, eu eu negociaria Matheus Silva no lugar de Wanderson. Eu ainda acredito que ele possa render. Eu ainda dou esse voto de confiança. Eu dou um voto de confiança nele. Eu dou um voto de confiança em Todinho ainda. Eu dou um voto de confiança em Juninho. Eu acredito muito que Juninho possa se recuperar e ajudar demais o Náutico. Derek não. Derek eu vou completamente na contramão, tá, gente? Derek, eu gosto do atleta Derek. Eu gosto da movimentação. Ele só não tava fazendo gol, gente. Ele tava fazendo tudo certo. E eu senti demais quando ele fez o gol e sentiu a posterior, né? E saiu. Eu disse, porra, porque eu gosto, gente. Eu gosto pra caramba. Tem muita gente, amigos meus, porra, tu gosta de Derek? Eu gosto. Eu gosto de Derek. Gosto. Eu acho que Derek vai ajudar demais o Náutico na temporada. Então é isso. Aí aqui foi uma falha, né? A gente sentiu um pouco, aí depois estabilizou, ele trabalhou o psicológico. E aí a gente voltou a jogar bem, porque o gramado também, a bola tava quicando muito. Isso aí é o pior gramado da Série B, disparado. É até, assim, caso da CBF intervir, tá, gente? Porque isso aí pode machucar um atleta rapidinho. Um LCA aí, dois palitos, como eu falei no vídeo anterior. O cara pisar nesse buraco aí e o corpo deslocar um pouco, oxi. LCA, gente. Isso machuca o atleta, deixa o atleta fora da temporada e o prejuízo gigantesco pro clube. Então esse gramado aqui não pode continuar, né? Não pode continuar. Tem que ter uma melhor drenagem,
Alguma coisa tem que se resolver, tá? É, não pode, né? Não pode levar 3 jogadores ali em cima de Pablo, deixar ele dar de letra ainda. Acho que foi uma falha. Falhou. E aqui, meu amigo, eu não sei. Ele tomou esse drible de Dodô que eu não sei nem por que ele botou essa mão pra trás, já que a bola já tava aqui na frente, ó. E o lateral esquerdo, né? Moraes, eu acho, já tava com o braço levantado. E ele se desconcertou completamente. Ele não sabia onde ele tava. Dodô machucou demais, tá? Machucou, endoidou. Dodô endoidou. O Anderson também endoidou muito atletas aí do Operário. Ele botou a mão pra trás depois que a bola passou. Ei, ei! Não pode sair daí, velho! Não! Ó pra aí. E aí também Betão, né? Deu bota errado. Tava a dupla de zaga, tava 1-0, 12 minutos. A dupla de zaga tava um pouco nervosa, assim, desconectada com a partida. Depois foi estabilizando, né? Foi melhorando, foi encaixando, sabe, gente? Mas os dois estavam meio que. Eu fiquei muito preocupado. Eu disse, cara, será que a gente vai ter que reformular geral, né? Tirar 2 peças e trazer mais 2? Porque até esse tempo aí eu tava muito preocupado com a zaga do Náutico. Depois melhorou e eu achei que foi só um período, né? Do jogo faz parte. A baixa concentração dos nossos 2 zagueiros. Ó, ele levou um drible e depois o outro abriu as pernas, ele meteu. Isso aqui era Muriel, gente. Alisson acho que já até deve ter visto, né, esse jogo. Esse Muriel salvou o Náutico, não só foi nessa partida não, gente. E o Operário, ele foi campeão, pô, do Paranaense. Estamos falando aí de um time que disputou o campeonato estadual com Curitiba, Atlético Paranaense, com Londrina, deu uma enfiada no Londrina na final de 3-0. O último jogo aí nesse estádio foi contra o Londrina, 3-0, pô, na Série B. O último jogo, no Germano Grieger, o Operário ganhou de 3-0. Tava jogando, enquanto o Fluminense jogou bola pra caramba. Então a gente não ganhou de qualquer time não, tá, gente? Não ganhou não, a gente fez uma exibição, a gente goleou, não goleou qualquer time. Um time muito qualificado, com a folha maior e etc. Ó, isso era para ser 2-0 aos 12 do primeiro tempo. Se não fosse, se a gente não tivesse um paredão, né? Se a gente não tivesse um paredão, a gente 2-0, psicológico dos jogadores ia pro saco. Aqui é outro, tá, gente? Dodô endoidou aquele lá, né? O zagueiro e o lateral. E aqui Vinícius também endoidou. Endoidou, pô. Esses caras sonharam com os jogadores do Náutico. Sonharam. Que o que o Náutico fez, em parte técnica e tática, oxe, Luizinho até hoje deve estar se perguntando: o que foi que aconteceu ontem? Assim, você vê o tamanho dos treinadores, né? Você vê Hélio dos Anjos deu um nó. Um nó. E Luizinho não conseguiu nem respirar. Porque tomou um gol, achou que o Náutico ia ser mais cauteloso, né? Mas não, ele mandou o time, soltou o time. Aí Luizinho automaticamente quis jogar reativo, né? Desceu um pouco as linhas e ficou tentando ir no contra-ataque. Aí foi fatal. Aí foi onde o Luizinho errou. Ele recuou as linhas dele para sair jogando no contra-ataque. Só que jogar atrás com o Náutico, ó, qualquer time, gente. Se você for jogar de igual para igual, aí você consegue competir. Agora, se você for inventar de ficar atrás, feito o América ficou, de tentar ser reativo e ele avançando nas linhas, fatal. Aí o drible. O cara tá sem entender, sonhou. Opa aí. E Dodô já vinha na corrida, né? Aí, se Dodô não tivesse vindo na corrida, tivesse vindo um pouco mais lento, dava certinho pra ele bater de primeira. Só que ele já tinha vindo na passada, aí a bola... Não foi nem erro de Vinícius, foi a velocidade de Dodô pro lance. E gol de centroavante, tá? Gol de camisa 9. Esse tipo de jogador que a gente precisa, tá, gente?
recuperar Paulo Sérgio, mas Paulo Sérgio fez gol, Derek fez gol, Júnior Todinho fez gol. Isso é interessante, porque a gente fica praticamente com 3 opções, né? Porque Todinho pode fazer a referência, e a gente tem Derek e tem Paulo Sérgio. Então aí eu já fico menos preocupado para a janela. Porque a gente só pode ir para a janela se a gente dispensar. E aí tem que ver se de repente Paulo Sérgio tem proposta do Cuiabá, não sei. Se vai aparecer alguma coisa. Agora, minha preocupação da janela mudou, tá, gente? Daqui a pouco eu falo. Eu tô preocupado com o Náutico perder no lugar de contratar. Tô muito preocupado. Mudou a minha percepção. Que defesa de Muriel, né? Ó pra Vinícius, pô. Olhou, ó. Certinho, milímetro. Reginaldo no peito do pé. Porra. Que jogo do caralho. Dois lances, nível de concentração de Muriel, absurdo, ó. Primeiro, depois o segundo. E aí já virou assim, a perna de esquerda de Vinícius, se brincar, tá no mesmo nível da direita, tá? Como fez bem, né, ele pra ponta direita. Que ele começou a usar mais a perna esquerda. Usando. Isso o jogador fica completo, né? Ele começa a ser ambidestro. E até pro mercado, até lá fora, o time que é o que me deixa preocupado. Tipo um time desse da Arábia, sei lá, um time do Japão. Olhar diferente aqui pro Náutico. Isso chama muita atenção. Essa perna esquerda aí, Vinícius fazendo gol de perna esquerda. Vinícius é o artilheiro da competição. Né? E com vários gols de perna esquerda. Então, um jogador meio que completo. Aí, pro mercado brasileiro, talvez não esteja com os olhos. Pode ser que tenha, né? A gente não sabe. Mas lá fora, olhando esses melhores momentos aqui, esse jogador. O Japinha manda trazer, pô. Paga em dólar e tudo mais. A bola foi boa. E Paulo Sérgio aí, ó. Aí Todinho na referência, ó, como centroavante, né? O segundo gol de cabeça dele na temporada. Então Todinho pode ser opção como camisa 9, tá? E sobre os pênaltis, o primeiro foi pênalti e ele não deu, tá? Eu acho que aquela bola na mão ali é pênalti, na minha opinião, tá, gente? E o segundo não foi pênalti e ele deu. E duas coisas que me chamaram a atenção foi o caminhãozinho, cara. Que coisa, é bem bonitinho, né, velho? O caminhãozinho lá, o carro da maca, eles fizeram um caminhão, eu disse, cara, que negócio legal, bem feito pra caramba. Parece um caminhãozinho, né, o carro da maca. E eu também prestei atenção no joelho de Bosquilha, cara, é todo costurado, velho. É todo costurado. Ele teve 2 lesões, né,
no joelho. É todo cheio de marca de ponto, sabe? Aberto. Impressionante. E aí foi depois, ele deu a caneta, né? Assim, uma das canetas mais bonitas que eu já vi. Aquela caneta clássica que a bola passa redondinha nas pernas. E com consciência, tá? Eu acho que não teve nenhum gol. Todos os gols do Náutico foi muito bonitos, pô. Todos. E todos os gols teve assistência e 6 jogadores diferentes. Então foi, meu amigo. Tá, tá de brincadeira, pô. Exibição mesmo de gala. Exibição de time de Série A, pô. E o arco do bate, assim, meio que chapado, assim, pra bola fazer um arco, sabe? Caralho, que golaço. Gol de esquerda, né? De Paulo Sérgio. Todo centroavante, né? É isso. Golaço, golaço. Partidaço. Que sábado da porra. Desculpa a palavra, tá meio excessiva aí, meus palavrões. Desculpa, pessoal. Porque tem muita gente, tem muita adolescente que me assiste também, né? Pessoal mais novo. E às vezes eu me... Não é cedido, né? Mas peço perdão a vocês aí pelos palavrões, mas gol de centroavante, gol de Todinho de centroavante, gol de Derek, gol de centroavante e o último gol agora do Paulo Sérgio, gol de centroavante. E só golaço, na minha opinião. Todos eles com assistência. Lá nas notas eu vou mostrar pra vocês. Então é isso, deixa eu mudar aqui. Agora vamos ver a tabela de classificação, tá? Pronto, gente. Tá aí na tela, a 9ª rodada, né? Teve São Bernardo e América. Olha aí o América que a gente ganhou, goleou. São Bernardo, o líder, né? Não conseguiu vencer em casa. 1-1. Aí teve o jogo do Náutico. Aí teve o Goiás também, ganhou do Botafogo. Cara, tem Cate e não consegue ganhar, né? Eu fico com pena, tá, gente? Porque pode cair, né? Pode cair. Um grande treinador, tá? Pode cair. A não ser se os caras sustentem mesmo, né? Porra. Porque ele não consegue vencer, cara. Não consegue. Aí o Cuiabá 0-0. Aí o Cuiabá que jogou com o Novo Horizontino é o nosso próximo adversário. Deve estar uma galera muito preocupada lá, tá? Então, pô, pegar o Náutico nos aflitos, o Náutico embalado. 6 gols em 2 jogos. Então os caras devem estar muito preocupados. Jogo dificílimo pro Cuiabá. Pra gente também, né? A gente tem que ter respeito. Mas a gente precisa dos 3 pontos. A gente precisa. Então a gente tem que ir pra cima dos caras. E os caras sabem disso, né? Vamos ver qual vai ser a postura. Se botar a bundinha na parede, aí vai se complicar. Jogos de hoje: Atlético e Juventude, Vila Nova e Avaí, Ceará e Fortaleza. Vou assistir esse jogo. Aí tem Criciúma e Atlético Paranaense. Bom jogo também. Tem Sport CRB também. Vou assistir. Pronto, meus 2 jogos de domingo. Vai ser o clássico. Porque tem um tabu aí, né? E o Ceará tá em crise. Então vai ser um jogo muito pegado, né? Pode até ter expulsões. Vai ser muito pegado esse jogo, tá, gente? Muito pegado mesmo. Clássico, né? Aí tem Sport CRB. Eu acho o jogo duro pro Sport. O CRB vem bem, né? Assim, tá se recuperando, né? Barroca tá se recuperando. Então o Sport não pensa que vai ser jogo fácil, não, que não vai, não. De jeito nenhum. E tem também o jogo da segunda, que é Ponte Preta, a final da Série C. Ponte Preta e Londrina. Vamos ver se a Ponte Preta reage, né? Porque tem a obrigação. Tem a obrigação de ganhar. Se quiser pensar em alguma coisa, e a única salvação da Ponte Preta é escapar do rebaixamento. Que é a única solução para Ponte Preta financeiramente falando, tá, gente? Então esse é um jogo que ele precisa dos 3 pontos. Se quiser escapar da zona, né? Um jogo importante para os 2 times, tá? A tabela de classificação mudou, ó. Primeiro aqui na artilharia. Ó quem tá. Ó quem é o artilheiro. É porque Ronaldo Tavares já tá fora. Tá fora da competição. Então o artilheiro é Vinícius, junto com o Morelli. Né? Então Vinícius é o artilheiro da Série C. Isso que me deixa muito preocupado, tá, gente? Tô muito preocupado com o que pode acontecer com o Náutico. Perder jogadores. Perder jogadores. E jogadores também que não vieram pro Náutico devem estar se perguntando, né? Cara, como é que tu escolhe ser banco, tipo aquele menino que foi lá pro
pro Paysandu. Meu amigo, como é que tu vai ser banco no Paysandu na Série C e tu teve a oportunidade de jogar no Clube Náutico Capibaribe? Até Carlão, tá? Porque Carlinhos, pô, nem Carlão, mas Carlinhos, que tinha palavrado, não sei o quê. Isso é ele não quis vir, tá, gente? Porque quando o jogador quer vir, ele bate o pé no empresário, eu quero trabalhar com ele. Eu vou de todo jeito, ajeita aí a multa rescisória. A minha intenção é quando o jogador quer, ele vem, tá, gente? Ele vem. Ele não quis vir trabalhar com o Hélio dos Anjos. Ele escutou muito o empresário, e aí a parte financeira sobressaiu, mas quando o cara bate o pé, o cara vem, tá? O cara vem. O cara dá um jeito de vir. Divide aí a luva, né? Ajeita a luva, mas eu quero trabalhar lá. Ele não quis vir trabalhar. Então eles estão se perguntando, né, cara? Vários jogadores que disseram não. Gava também disse não pro Náutico. Teve muita gente que disse não, né? E hoje estão se perguntando. O Náutico tá encaixadinho, né? E o futebol dos caras cresce. Então, imagina o Náutico subindo divisão, esses jogadores aí, né? Vai sair de um patamar de, sei lá, 80 mil. Quem ganha 50, quem ganha... Pá, 100 conto, pô. 100, 150 conto. Aí já muda completamente o cenário dele pro mercado, tá? Então essa é a tabela. O artilheiro, né? Assistência Marlon Douglas com 3, ó. Patrick Bray e Rômulo com 3 também. Aí tem Deluca e Hereda com 2. Aqui é a tabela de classificação, ó. São Bernardo é o líder, né? Empatou. Aí foi para 17 pontos. O Náutico é o vice-líder com 16. Com 5 vitórias, né? O São Bernardo também tem 5, ó. Só que o Náutico tem 3 derrotas. Olha o saldo do Náutico. 6 positivo. É bom, tá, gente? Isso é muito importante. O Sport joga hoje, né? Tem 16. Fortaleza também, 15. Goiás, 13. E o Vila Nova, 13. Novo Horizontino, 13. Quem tem 12? Criciúma, Juventude e Operário com 12. Porém, o Juventude e o Criciúma vai jogar. Vila Nova vai jogar. Fortaleza, como eu já falei. Atlético Goianiense com 11 vai jogar também, ó. Essa galera todinha aqui vai jogar. Então a minha expectativa, se o Fortaleza ganhar, ele vai para 18, empurra o Náutico para baixo. Se o Sport ganhar também, vai para 19, né? Empurra o Náutico para baixo. Eu estou esperando que o Náutico termine a rodada em quarto. Assim, no máximo, a minha expectativa. Porque o Goiás já jogou. Então, esses dois aqui pode passar, né? Mas o Fortaleza pode ser uma posição só que o Náutico perca, que é a do Sport. E o Fortaleza é clássico, aí ninguém sabe o que, é que pode acontecer, né? E o Ceará joga como fosse, o Ceará é o mandante, né? Então pode ser que perca 2 posições ou uma só, tá? Aqui, ó, tá vendo? Pode ser que ele termine em terceiro, como pode ser também que ele termine em segundo, né? Se o Sport perder do CRB e o Fortaleza perder do Ceará. Aí pode ser que termine em segundo também, mas pode ser que perca 2 posições. O Ceará tem 10, né? O Atlético com 10 também, 8 jogos. O Cuiabá com 10, mas já jogou. O Avaí com 10, mas vai jogar. Botafogo já jogou com 9. Provavelmente pode ser. Só se o CRB ganhar, né? E se a Ponte ganhar também, passa o Botafogo. Aí tem Cate de líder. As 2 primeiras rodadas, o Botafogo era líder, né? Com um artilheiro da competição, o Orelli e tal. E o final da rodada, ele pode estar na zona de rebaixamento. Como muda, né? Aí Ponte Preta com 7, joga a segunda. Londrina com 5, joga a segunda. E o América Mineiro com 3 e já jogou. Roger vai cair, é questão de tempo. Roger vai cair. Depois a gente fala aqui, né? O próximo jogo com o Náutico é contra o Cuiabá. Às 19 horas, né? Deixa eu ver aqui Sexta-feira, jogozinho bom, ó. Sexta-feira à noite. Sextou, né? Aí depois a gente destrincha durante a semana aí a rodada, tá? Porque ainda tem muita gente pra jogar aqui ainda, né? Então é isso. Agora vamos ver as notas. E o gigante é o Náutico, tá? É a maior camisa, pô, da Série B. E não tem conversinha, não. Tem muito torcedor do Sport, né? E olha, ninguém morre me devendo, não, viu? Você que tá assistindo, que é do time lá da Abdias. Ninguém morre me devendo, não. Ninguém. Vamos lá, vamos ver as notas agora. Pronto, gente. Tá aí na tela. 6-2 pro Náutico, nona rodada, público muito baixo, né, velho? E os caras estão com planejamento lá de aumentar para 7 mil pagantes, né?
uma média de público de 7 mil, para eles terminarem a reforma do estádio, né? Fazer uma arenazinha lá. Aí tem as metas, né? Como eu já falei no vídeo, vou até deixar o card aí. Puxei a meta lá do Operário. Time organizado, tá, gente? Muito organizado. Então, 5.527 pagantes. 5 não, 2.527 pagantes somente. Muito pouco para um time jogar Série B. Jogou bem contra o Fluminense. Aí só coloca 2.000 torcedores. Uma renda de R$58.140. Ó. Pouca, né? Renda baixa. Isso aí que só paga o operacional do jogo. Muito baixo. Público muito baixo para um time de Série B. E com elenco qualificado, né? Posse de bola, 46-54 para o Náutico. O XG, né? 2.5 do Operário contra 2.3 do Náutico. Grandes chances, 4-4. Finalizações, 18 para o Náutico, 17 para o Operário. Defesa do goleiro, 5 de Muriel, né? Paredão. Contra 2 do Operário. Escanteio, 5 do Náutico, 7 do Operário. Faltas, mas isso aqui é normal. Posse de bola e falta faz parte do jogo de Hélio dos Anjos, tá? Você vai sempre ver. Muita falta e posse de bola. E muito passe também, você vai ver. Ele roda muito essa bola, né? 18 faltas, ó, quase o dobro, né? Mais do que o dobro. 8 faltas do Operário e 18 do Náutico. Passe, ó, 323 do Operário contra 387 do Náutico. Desarmes, 24 do Operário, 19 do Náutico. Faltas com tiro ali direto, né? 17 do Operário, 8 do Náutico. Cartões amarelos, 4 do Operário, 1 do Náutico, que teve uma expulsão também do Operário, tá? Aqui a nota que é quem viajou, tá, gente? Aqui ficou um monte de gente, né? Ele levou Kevin, ó. Kevin é atacante, né? Inclusive ele fez gol no último jogo do Sub-20. Alanzinho fez gol, ele fez gol e Rosa também fez gol, mas ele só trouxe Kevin, né? Deixou Rosa lá. Eles vão jogar amanhã, né? A final do Sub-20 contra o Retrô. Mas é bom me se entrosar na resenha ali com o Paulo Sérgio, Vitor Andrade. Acho que o cara da resenha, né? Botar um moleque pra se enturmar é muito bom. Poderia entrar? Poderia, mas era muito difícil. Mas botar pra viajar e andar com o elenco profissional é sempre bom. Então, ele deu uma alternada, né? Poderia levar Rosa, mas levou ele. As notas, Muriel 10, Paredão. Alô, Ancelotti. O homem caberia nessa lista, tá? Muriel 10, a dupla de zaga 7, tá, gente? Eu não vou dar nem baixo, vai estar todos vão estar acima da média, porque o placar foi elástico, então todos merecem, o conjunto merece uma nota acima da média, né? Não gostei tanto, eu achei um pouco inseguro o Wanderson no começo da partida, mas depois ele se recuperou, tá? Depois ele começou a fazer alguns cortes, né? Uma marcação, ele se antecipava, o duelo aéreo ele estava ganhando também, então ele conseguiu se estabilizar psicologicamente. Mas o começo foi meio desastroso dos dois. Depois estabilizou, então 7 para os dois. Igor Fernandes 7, Reginaldo melhor do que Igor Fernandes, nota 8, fez um gol, uma bolinha aqui, tá, gente? Luiz Felipe, gostei da partida, eu sempre gosto, né? E eu acho o Luiz Felipe legal, porque o Luiz Felipe é aquele amigo queixudo, né? Aqui em Recife a gente chama de queixudo. Tudo de Luiz Felipe é pra apontar o dedo e gritar com os caras. Já percebi isso? Tudo ele faz isso. É aquele queixudo, né? Quando meu irmão tava nos cantos, quando meu irmão chegava, na confusão, eu crescia mais, ficava mais queixudo, né? Então, eu acho o Luiz Felipe bem queixudo. Mas é raça, né? Um jogador importante pro Náutico. Ele é o único que bota o dedo na cara dos caras. O resto do jogador do Náutico é tudo de boa, tudo tranquilo. Não é de arrumar confusão, sabe? Mas Luiz Felipe é meio esquentadinho, meio queixudo. Nota 8. O Anderson, nota 9, jogou demais. Tá jogando fino e meu medo é esse. Meu medo é a gente perder o Anderson. Meu medo é a gente perder Vinícius. Meu medo, gente, é a gente perder Dodô. O mercado exterior. Tenho medo. Chega o Japinha, chega um time da Malásia com dinheiro, chega o time lá da Arábia Saudita, um shake desse. Quanto é que é a multa? Eu pago, leva. E não tem nem boquinha, né? Dólar 5 conto. Os caras recebem dólar lá, o petróleo. Então sai barato, né? Chega, bota o dinheiro em cima da mesa, os meninos em dólar, a gente pode perder Dodô, pode perder o Anderson, pode perder Vinícius, pode perder, pô. Aí meu medo agora mudou. No lugar da gente ir pro mercado, que a gente vai pro mercado, é necessário. Mas agora eu tô com medo do mercado levar. Dodô nota 9 fez um gol, o Anderson nota 9 deu assistência. Vinícius, o craque do jogo, nota 10. 2 assistências e um gol. Puta merda, jogando demais. Derek, nota 8. Eu sou defensor de Derek, tá, gente? E eu
Respeito quem não gosta de Derek. Eu gosto. Eu gosto pra caramba de Derek. Mesmo ele sem fazer o gol ali, eu gosto. Jogador importante, gente. Importante é o Náutico vencer. Eu sei que o cara, camisa 9, tem que fazer gol. E ele fez gol de camisa 9. Mas quando ele ajuda o Náutico a vencer, é o importante, pô. A instituição tá acima de qualquer jogador. Então eu gosto, tá? Eu gosto do futebol do Derek. Eu gosto do futebol de Juninho, mas ele ainda não mostrou pra que veio. Pelo menos eu acompanhei ele ano passado e jogou muita bola. Então se a gente recuperar esse Juninho do ano passado, o Todinho também, das assistências do ano passado, a gente vai muito forte aí pro decorrer da temporada, tá? Se a gente recuperar esses dois caras, Derek, os três, né? A gente recupera Derek, recupera Todinho, 100%, né? Todinho jogando fino, e Juninho jogando o que ele jogou ano passado, a gente vai ter muita opção, tá? Principalmente aqui, ó. O Vitor Andrade a gente bota como arma no segundo tempo, né? Pra ele dar aqueles dribles dele pra cima. E de repente a gente tem Juninho, a gente tem várias opções, né? Aí Vitor Andrade nota 7 e deu assistência. Gostei da partida, tá? Mas às vezes ele errou alguns passes, né? Mas é Vitor Andrade, gente. Isso o pacote Vitor Andrade é isso. Ele não tem muita qualidade no passe, mas ele tem qualidade no drible, né? Ele é diferente no drible. Tem muita força também. Aí às vezes ele prende demais a bola, que isso me chateia, mas faz parte do pacote Vitor Andrade. Então achei ele um pouquinho pesado. Eu não sei se ele tá indo pros bares do Recife, não sei se ele tá frequentando muito americano. Porque eu achei alguns lances que ele podia correr para marcar e ele não marcava. Ele corria, dava o trote e depois ia andando, sabe? Eu fiquei olhando, reparando ele. Não sei se é a parte física ou se ele tá indo muito para americano. Aí eu não sei. Mas tá ajudando demais o Náutico. Hélio dos Anjos nota 9, acertou em tudo. Só não boto 10 porque foi Vinícius. Vinícius e Muriel. Muriel também tem 10. Então Hélio dos Anjos nota 10 também. Foi perfeito. Até na substituição, né? E achei interessante a substituição que ele tirou o volante e botou o Matheus Ribeiro. Só que o Matheus Ribeiro esqueceu logo no início que ele tinha que estar um pouco mais por dentro, né? O Reginaldo ele foi para a segunda linha e Matheus Ribeiro tinha que fechar mais ali, tipo um terceiro zagueiro, sabe? Hélio dos Anjos deu para perceber que eu acho que Hélio dos Anjos deu essa instrução. Pra ele ser o lateral, mas mais fechando mesmo ali, como um terceiro homem da zaga. Só que ele esqueceu, aí ficava Reginaldo e ele lá, um do lado do outro, na ponta direita ali. Aí depois se organizou, né? Então, teve substituição e aqui, ó, as notas de quem entrou, né? PS9 entrou no lugar de Derek aos 28, né? Um gol e uma assistência, nota 8 para PS9. Gostei da partida. Precisa de ritmo de jogo, tá? As qualidades todo mundo sabe que ele tem. Aí tem a Vitor Andrade também, saiu para entrar Todinho, também nota 8, né? Um gol e uma assistência, ó. Todo mundo, foram 6 gols e 6 gols de jogadores diferentes e 6 assistências, tá, gente? Isso é importante. 6 assistências. Então quer dizer que o time jogou, o elenco jogou um para ajudar o outro, sabe? Então é muito interessante isso. Nota 8 para Todinho, Matheus Ribeiro, nota 7. Não dá para julgar, né? Entrou no 77 ali, faltando praticamente 10 minutos para acabar a partida. Samuel também entrou no final, não vou dar nota. Leonai também não vou dar nota. Deu a minutagem final para Leonai para recuperar Leonai, né? Vamos ver. A gente recuperar Leonai, recuperar Juninho. A gente vai ter algumas peças muito importantes aí para esse elenco, tá? Então é isso, gente. As notas, qualquer coisa, deixa nos comentários o que é que vocês acham sobre essas notas. Deixa eu mudar aqui. Um vídeo longo, tá? É um programa, na verdade, né? Que foi uma vitória cachapante. Então a gente tinha que falar um pouco mais sobre isso, né? É um programa, eu sei que foi um pouco mais longo, mas também é legal falar do Náutico. Domingão, né? Você que está assistindo aí no celular ou na televisão, entenda que isso aqui foi um programa, tá? Um pós-jogo. Então é isso. E não esquecendo, tá? Ninguém morre me devendo não, viu? Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho que é muito importante. Se quiser ajudar o canal, seja membro. E você mesmo quiser participar do grupo VIP no WhatsApp, só é solicitar lá no direct do Instagram, tá? Então é isso. Deus abençoe, ótimo domingo e até o próximo vídeo.